condomínio. Nos primeiros dias, a gente chegando no estacionamento, descendo do carro, vinha 2 homens numa moto, dentro do condomínio. E Camila teve aqueles 5 segundos de pânico, achando que a gente ia ser assaltada. Aí ela lembrou, não, estou dentro de um condomínio. Então é isso, é quando o estímulo vem até você e a pessoa exagera na reação. Então isso aí a psicologia diagnostica como ansiedade. Dá para ser assaltado dentro do condomínio? Dá. Onde eu moro? Mais ainda. Mas, né? Quem mora no Mulambinho sabe que lá o negócio é tenso. Pelo nome, você já sabe. Então, lá é muito massa. Tem uma pessoa lá de bis que passa empinando direto na minha frente, buzinando. Então, gente, sobre a ansiedade, muitas pessoas falam que a ansiedade é o mal do século, né? Pessoas comuns, especialistas, está na boca do povo que a ansiedade é o mal do século. Mas eu quero perguntar para vocês, será se existia ansiedade no tempo de Jesus, ou realmente a ansiedade é algo do século 21? Quem se atreve aí a me dizer? Existia? Estava lá para saber? Não, mas ele está certo, existia. Tanto é que na outra vez que eu dei a palavra, eu citei vários versículos na Bíblia que falam de ansiedade. Vocês lembram? Não. Tu não diz sim, porque senão eu vou perguntar. Aí tu vai ficar igual no final aqui, tu foi para cantar e não cantou. Eu quero mostrar para vocês, existem versículos, né, falando sobre ansiedade na Bíblia, mas eu quero contar uma história de um episódio em que a galera ficou altamente ansiosa, apavorada. Abra a Bíblia de vocês lá em Mateus 8, por favor. Mateus 8, versículo 23 ao 26. Quem achou, fala chabacantas. Boa. A palavra de Deus diz o seguinte: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Ele, que no caso Jesus. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e se fez completa bonança. Então esse episódio aqui da Bíblia, a gente pode dizer que os discípulos estavam encaixados nessa definição de ansiedade que a psicologia nos traz. Eles tiveram, só que nessa condição, a psicologia diz que você recebe um estímulo pequeno e você tem uma resposta exagerada. Aí eles denominam como ansiedade, como patologia, como uma doença. No caso dos discípulos, eles realmente tiveram um estímulo grande. Estava tendo uma tempestade, a água estava invadindo o barco. Motivo para ter medo eles tinham demais. Só que é onde se anula esse medo que eles não deveriam ter, porque Jesus estava com eles no barco. E se Jesus estava no barco com eles, estava dormindo, para que os discípulos iam ter medo de alguma coisa? Mas eu até fiquei pensando assim: será se eu tivesse nesse barco lá na hora, eu ia ver a tempestade toda, a água entrando no barco, eu ia olhar para Jesus dormir, rapaz, deixa eu armar uma rede aqui do lado dele, que se ele está dormindo eu também vou, está tranquilo demais. Ou eu ia me desesperar com os discípulos? Com certeza eu ia ser dos que ia se desesperar, ia empurrar alguém dentro da água, alguma coisa feia ia acontecer. Mas os discípulos não havia necessidade de eles terem medo naquele momento, porque simplesmente o Deus vivo estava lá dentro do barco com eles. E é assim que é para ser com a gente. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Deus escolheu habitar dentro de nós. E se Deus habita dentro de nós, não é para ter ansiedade, é para a gente estar dando bicuda na ansiedade todos os dias. Mas nós somos seres humanos e a gente está sim propenso a ser falho, propenso a ter medo, propenso a ter ansiedade.
E o problema maior é que a ansiedade, gente, eu pesquisando mais sobre o tema, a ansiedade ela não anda só, ela tem a turma dela, ela tem a galera dela, é tipo o Thanos com as joias do infinito. Pronto, a ansiedade é o Thanos. Aí nós temos aqui a joia do infinito do medo, aí ele vai botar outra joia do infinito do vazio, aí ele vai botar outra joia do infinito da angústia, aí ele põe outra joia da timidez e a maior aqui no meio da tristeza. Então, Thanos da ansiedade anda com essa turma aí. E quando ele faz assim, você fica totalmente sem saber o que fazer. Não é que você vai virar pó, né? Mas é isso, a ansiedade ela não anda só, ela anda com a turminha dela. E o nosso maior erro como cristãos, vocês aqui, bando de crente que lê a Bíblia 24 horas por dia, amém? Amém. Vocês não vão dar amém porque vocês não fazem. Nosso maior erro, por isso que eu não falei amém, porque eu não leio a Bíblia 24 horas por dia. Nosso maior erro é dizer que a gente nunca teve ou sentiu ansiedade. É normal. Nós somos seres humanos, feitos de carne, propensos a errar e propensos a ter ansiedade. Agora, quando a gente cria uma carcaça, uma carapuça, uma capa que a gente acha que é imbatível, que a gente é imbatível com Deus, mas a gente está propenso a ter aflições. O próprio Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Todo mundo já passou por isso. Uns com maior intensidade, outros com menor intensidade, outros passaram, então descobrindo agora que tiveram ansiedade, porque simplesmente só passaram por isso, mas não foram atrás e tal, e te passou. Enquanto outros podem estar vivendo exatamente isso nesse exato momento. Dias de ansiedade, dias de não conseguir dormir, dias de coração apertado, de graça, choro, de graça, sem saber porquê, apreensão, angústia. E a gente sabe que outro erro grave é quando você, além de não querer se abrir, ser vulnerável a dizer que já teve isso, ou que está passando por isso, que quer enfrentar isso, é você minimizar o erro de quem está passando por isso, minimizar a dor de quem está passando por isso. É você julgar seus irmãos aí, seus amigos. Você está julgando eles porque eles podem estar passando por isso. É minimizar a dor do outro, dizer que é besteira, dizer que é frescura, isso é falta de taca, não sei o quê. Isso é outro erro grave. A gente não pode minimizar a dor do outro. Se eu estou bem, eu quero que... Estou nem aí para ninguém, meu amigo. Papai está pagando colégio todo final de mês, dinheiro da merenda. Quando ele não paga, eu vou lá e pego. Então eu quero que meu amiguinho vá para lá com os problemas dele. E a gente sabe que a ansiedade ela é um estado de preocupação. A ansiedade é quando você se preocupa demais com o futuro e às vezes não chega nem a acontecer. Então é um estado de preocupação, a ansiedade. O que não pode acontecer é a gente se deixar levar por ela. Se ficar preocupado é normal. Se preocupar com as notas no colégio é normal, principalmente quando você está prestes a reprovar. Se desespere bastante, mas estude, porque senão vai descer aquele anjinho do céu, como eu falei, com o papel na mão. Você está lá desesperado e vai lhe entregar o papel e vai subir cantando uma corneta. Quando você abre o papel, tem assim: vai estudar. Então não tem para onde correr, meu amigo, é estudar, não adianta. Mas você não pode se deixar ser consumido por esse sentimento de preocupação, senão você deixa de viver e vai viver uma vida, vai sobreviver em uma vida só se preocupando com coisa que você não sabe nem se vai acontecer. Abra a Bíblia de vocês em Filipenses 4, 6 e 7, que eu vou repetir esse trecho da Bíblia que eu falei da última vez que eu dei a palavra. Filipenses 4, Novo Testamento, versículos 6 e 7. A palavra de Deus diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma,
mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Aqui o apóstolo Paulo ele escreveu que nós temos que lançar sobre Jesus toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida de nós, certo? Eu vou repetir para ver se tem alguém aqui comigo. Nesse trecho da Bíblia, o apóstolo Paulo escreve que nós temos que lançar sobre Jesus todas as nossas ansiedades, dificuldades, todos os medos, porque a gente tem que ter certeza que Jesus cuida de nós, certo? Obrigado pela espontaneidade. Mas a dúvida é, como é que a gente vai lançar sobre Jesus tudo isso? Como é que a gente vai lançar sobre Jesus a nossa ansiedade? Alguém se atreve a falar? Como eu posso lançar sobre Jesus a minha ansiedade? Alguém? Espera aí, vamos por ordem aqui. Primeiro as ladies. Pela oração. Boa. Nossa, não posso pisar no dedo desse menino. Alguém mais? Oração também falou ali atrás. Tendo intimidade com Ele, porque você vai estar perto dele. Não tem como lançar algo sem saber onde vai cair. Boa. Não tem como. Eu costumo, sobre isso aí que o Isaac falou, eu costumo usar o exemplo daqui de Teresina e de Luiz Correia. Quem gosta de ir para Luiz Correia? Ninguém? Só eu. Gente, quando a gente chega lá em Luiz Correia, é uma ventania, né? É muito bom, né? Aquele vento e tal, aquela terra nos olhos. Pronto. É possível você sentir o vento de Luiz Correia estando aqui em Teresina? Quando é que você sente o vento de Luiz Correia? Quando você vai para Luiz Correia. Então você só consegue sentir algo se você se aproxima daquilo. Entendeu? Então, se Paulo está dizendo para a gente jogar sobre os pés de Jesus a nossa ansiedade, você tem que ter intimidade. É através da fé, através da oração, principalmente também através da fé e da intimidade com Jesus. Você precisa acreditar que Deus está no controle da sua vida. Você tem que ter isso em mente, senão fica impossível você dropar a ansiedade. Deus está no controle de tudo e Ele é o seu Pai que nunca vai te abandonar. Vocês têm que ter isso em mente. A gente não vai cansar de repetir, seja em louvores, seja na palavra, de que vocês são filhos amados do Pai. Vocês não são órfãos, tudo bem? Amém. Amém. Nós não somos órfãos, fomos comprados, somos co-herdeiros com Jesus Cristo. Fomos comprados pelo sangue de Jesus naquela cruz. Não foi qualquer coisa. Foi o sangue de Jesus naquela cruz que nos comprou. Fomos adotados por Deus. Abra a Bíblia de vocês em Isaías 40. Isaías 40, versículo 29 ao 31. A palavra de Deus diz o seguinte: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aquele que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Algo massa nessa passagem é que ele cita realmente vocês aqui na Bíblia. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor, a palavra-chave aqui que ele dá é esperar. Esperar vai totalmente contra o nome ansiedade, porque quem é ansioso está preocupado com coisas que ainda nem aconteceu, que nem sabe se vai acontecer. E Deus faz exatamente o contrário, Ele pede para você esperar.
Ele pede para você dar o controle da sua vida nas mãos dele. Ele pede para você depositar tudo nos pés de Jesus e confiar. E olha o que ele diz: quando a gente espera no Senhor, a gente renova as nossas forças. A gente voa bem alto como águias, corre e não fica exausto, andam e não se cansam. Então, se tem muita gente que está sofrendo com ansiedade, é porque não tem proximidade com Deus, não conhece o que é a palavra de Deus está nos passando, não ora e não, com isso tudo ele não espera, ele não sabe que deve esperar e acaba sendo afligido por esse sentimento, que é algo espiritual, mas é algo também patológico. Então que a gente saiba esperar em Deus, que a gente saiba confiar no nosso Deus, que Ele vai resolver tudo. É um problema que você acha que não tem saída. Não estou vendo nada além de uma grande parede na minha frente. Não tem saída para esse problema. Aí é onde entra a parte que eu falei. Através da fé é que a gente vai vencer isso. Porque a fé é a certeza do que a gente não vê. E Satanás, ele trabalha exatamente o contrário. Ele vai te mostrar um muro enorme. Ele está te mostrando algo que você consegue ver. É uma parede muito alta, não consigo enfrentar, esse problema é muito grande, não dá para passar por ele. Mas Deus nos ensina exatamente o contrário: andar pela fé, andar em cima daquilo que a gente ainda não viu e confiando que vai acontecer. Mas aí, voltando a falar das joias do infinito lá do Senhor Thanos Ansiedade, como é que a gente faz para vencer essas pedrinhas que estavam aqui? A gente vai fazer igual o Thor, vai meter-lhe um machado nele e vai vacilar e no final ele vai terminar matando todo mundo? Ou a gente vai fazer igual o Iron Man, que se sacrificou e acabou com tudo? Vamos recapitular cada uma das pedrinhas que eu falei para os de filme, vocês entendem, né? Bacana demais. Sabe o nome dos atores até de trás para frente. Vamos recapitular as pedrinhas lá que eu falei, das joias do infinito. A primeira pedrinha é o... Boa, garoto, pensei que eu ia ficar no vácuo de novo. Como é que a gente vence o medo, meu povo? Como é? Correndo? Tá com fome, meu filho? Lançando em Jesus. Lançando em Jesus. Conhecendo o amor perfeito que lança fora tudo bem. Você não quer falar bonito, mas tá certo. Gente, a gente vence o medo enfrentando o medo. Existe outra maneira de você vencer o medo? É você enfrentando o medo. Vou contar uma história de medo. Quando eu era moleque lá no Ceará, a nossa casa era muito grande. E teve um quarto, que eram 2 quartos, e meu pai resolveu só quebrar a parede no meio e fez um quarto só pra gente, eu e minhas 2 irmãs. Era enorme o quarto. Tinha uns 3 camas, 2 guarda-roupa, cômoda, era gigantesco. E assim, como eram 2 quartos antes, eles tinham 2 interruptores, um para acender metade da luz do quarto, outro para acender a outra metade. E lá no final a janela que dava pro quintal, a janela de madeira da casa, você vem fechando assim, ó. Aí tem que botar o ferrolho embaixo, o ferrolho em cima. Qual era a missão dos moleques? Anoiteceu, vai fechar a janela para a muriçoca, que era desse tamanho, não entrar e não lhe carregar nas costas. Aí a gente tinha aquela estratégia, né, do velho medo: acende a primeira remessa de luz, acende a segunda remessa de luz, vai lá na janela. A gente tinha o dom de fechar a janela de olho fechado, porque lá fora era tudo escuro e aquele medo, não sei de que, de aparecer alguma coisa lá, bota na cara na janela. Fechava a janela de olho fechado, botava, aí vinha de ré, apagava a primeira. Na hora de apagar a segunda, porque ainda tinha um final, tinha que fechar a porta. Moço, era uma carreira tão grande, fechando a porta. Aí eu e minhas irmãs, a gente alternava, cada um ia um dia, que era para o medo ser distribuído de maneira igual. Mas e aí, como é que a gente vence? Por exemplo, quem aqui tem medo de escuro ainda? Se levantar a mão, pelo amor de Deus. É Lanes, a outra do lado, fez assim. Ó, boa, não, já entendi, bacana. É normal ter medo de escuro, eu já falei pra vocês, eu tinha medo de chuva. Cearense, nunca viu água,
tem que ter medo de chuva, né? Quando cai do céu. Mas, gente, você quer vencer seu medo do escuro, você tem que enfrentar o seu medo. Vai para dentro do quarto, apaga a luz, vai orar. Minha cunhada até um dia desse tinha medo de anão, né? É sério. 19 anos? 19 anos com medo de anão. E ontem eu fiquei abismado porque ela veio me mostrar um vídeo que tinha um anão. Eu digo, ai, tu assiste agora. Assiste. Eu digo, rapaz, todo mundo tem seu medo, gente. Não tem besteira para um, não é para outro. Eu morria de medo quando eu via, era aquela passagem da Bíblia, uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Quando eu via aquilo ali no céu, eu ia dormir com medo de chover, e eu estava lá e não acontecer nada. Olha quanto que eu era ansioso, eu ia dormir. E minha mãe começou a perceber esse comportamento estranho. Esse menino vive na rua, vive brincando, e agora está aí todo fim de tarde, vai dormir. Eu perguntava para a moça que trabalhava lá em casa: ei, não vai chover não, né? Ali aquela nuvem. Rapaz, tá parecendo que vai, vai ser grossa a chuva. Meu Deus do céu. Aí eu ia para a rede dormir. E como é que eu venci esse medo? Os que não estavam aqui quando eu contei, foi um dia que eu fui pegar o resultado das provas do meu colégio, e na volta para casa a pé, eu peguei um baita de um temporal. E foi muito massa. Cheguei em casa encharcado. Meus pais já sabiam tanto que eu tinha esse medo, que meu pai veio na chuva, no meio do caminho, de moto, para me encontrar, sem saber o que estava acontecendo comigo, achando que eu tinha morrido, dissolvido na chuva, alguma coisa assim. Quando ele chegou, eu só fiz assim: não, pode ir, que eu continuo aqui a pé. E eu fui curtir a chuva. E pronto, meu amigo, até hoje. A chuva de Teresina são meio violenta, mas não me dá mais medo. Então, se você tem medo do escuro, enfrenta teus medos. Se você tem medo de não ir para um lugar de quê? De blitz? Medo da Big Loura, vai lá no banheiro, dê a descarga 3 vezes, fala Big Loura 5 vezes de frente para o espelho e vê o que é que acontece. Lá no Ceará era a loura do banheiro. Então é isso, o medo a gente só vence enfrentando eles. Eu falei dos meus medos aqui. Alguém tem algum medo que quer compartilhar além da Big Loura? Qual é o medo de vocês? Boa! Pera aí, deixa eu pegar o depoimento dela aqui. Ela já entregou o amigo que tem medo de escuro. Agora qual é teu irmão? Qual é teu medo? Da chuva também. Você quer dizer da Xuxa? Eu ia dizer, rapaz, pronto, da chuva. Pois tu... Pelo menos lá no Ceará não chovia, viu? Aqui chove direto. Medo de sapo? Sapo, legal, medo legal. Eu criava sapo. Eu tinha um sapo que o nome dele era Juninho. Então é isso. A gente só vence o medo de atravessar a rua. Eu peço para vocês, tenham esse medo, porque Teresina está um caos. Mas em nome de Jesus a situação vai mudar. E hoje é um dia de medo de atravessar a rua e cair num buraco, né? Porque tá difícil. Uma catrera. Gente, abra a Bíblia de vocês em João 14. Olha o que a palavra de Deus fala a respeito do medo. Vocês têm que entender o seguinte: o que a Bíblia fala é para vocês. Não é uma história que está sendo contada, não. Tudo é para vocês. Tudo que está na palavra de Deus é para vocês. É direcionado para vocês. Vocês têm que receber, aceitar, abraçar e trazer para perto. E não aceitar que nada além do que a palavra de Deus fala a respeito venha tomar a mente de vocês. João 14, 27 diz o seguinte: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, não tenham medo. Se a Bíblia diz para eu não ter medo, eu vou tentar ao máximo não ter medo, porque como eu já falei, somos seres humanos. Vez ou outra a gente tem um medo, a gente tem um susto, principalmente quando chega os boletos. Vocês ainda não passam por isso, mas vamos chegar lá, em nome de Jesus. Provérbios 3, 24 também fala o seguinte: quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo. Isso aqui já está bem relacionado à questão da ansiedade, você não conseguir dormir em paz. Gente, não está conseguindo dormir em paz, está tendo pesadelo, está com insônia, está bolando para um lado e para o outro, só fritando assim. Vai orar, não aceita isso. Vocês têm que aceitar o que a palavra de Deus fala de vocês. Deus, eu não estou conseguindo dormir, eu não quero isso para mim.
Vai para o inferno, insônia. E vai dormir. Tem pesadelo? Vai orar. Eu tinha muito pesadelo quando eu era criança. Satanás me caça já desde de moleque mesmo. É sério, eu via ele na porta do guarda-roupa da minha mãe. Aí eu ficava assim, ó. Ali. Minha mãe olhava, não via nada, assim, é doido aí. Ali. Aí ela ia orar comigo. E orava, e eu parava de ver, e eu pegava no sono. Pesadelo, eu tinha pesadelo demais. Ainda hoje eu lembro das imagens do meu pesadelo, nada a ver. Nada a ver as imagens, mas eram imagens que me causavam medo. Mas Jesus me libertou. E esse medo que você tem, pesadelo, insônia, Jesus quer tirar isso de você, hoje, agora. Amém? Não aceite viver no medo. A outra pedrinha do infinito lá do Thanos Ansiedade é o... vocês anotaram, rapaz, fome. Falou em fome, com a fome? Merenda? Tamo junto, Cássio. Gente, e falando de vazio, o melhor conselho para quem... Tá posando pra foto, Cássio? O melhor conselho para quem está se sentindo vazio nesse exato momento, presta atenção, olha para mim. Se você está se sentindo vazio nesse exato momento, o conselho que eu tenho para dar para vocês é: quando terminar a estar, vou merendar. Porque se está vazio, meu amigo, pode entrar aqui. Às vezes cara feia, cara triste, comer uma besteirinha, um hambúrguer, já passa. E se for, me chama, paga pra mim, que eu como também. Gente, mas fora as brincadeiras, o segredo para a gente descobrir o vazio da nossa alma é olhar para nós mesmos e entender qual área a gente está fraco. Camila falou na oração que o problema é que a gente olha muito para nós mesmos, mas ela estava falando na parte de não se compadecer do próximo, não ter empatia pela dor do outro. Aqui a gente está falando de olhar para si mesmo, é fazer uma autoanálise e você entender qual parte que você está fraco, qual parte que está fraca na sua vida. Você nunca teve atenção, aí você vive lutando, buscando atenção para preencher esse vazio. Você se acha um fracasso, ou as pessoas dizem que você é um fracassado, aí você vive buscando o sucesso como prioridade na sua vida. Você se sente carente, sozinho, aí você vive buscando aceitação e relacionamentos para preencher o vazio da sua alma. Então a primeira coisa que eu tenho a dizer é: procura saber onde está a sua fraqueza. A gente precisa estar ciente das nossas fraquezas e o que tem causado esse vazio em nossas almas, tá bom? Porque só depois que a gente reconhece isso, Deus pode agir. Se você fica pedindo para Deus, Deus me ajuda, e você não para pensar: peraí, aqui tá massa, aqui eu tô conseguindo fluir, aqui eu tô conseguindo andar, aqui eu tô bem, mas aqui já não tá legal. Então Deus sabe de tudo, Deus sabe até antes de você falar o que você vai falar, mas vamos ser mais específicos, vamos nos autoanalisar e pedir ajuda para Deus, e com certeza Ele vai nos ajudar, Ele vai agir em nossas vidas. Agora eu quero que você olhe para o seu vizinho e repita essas lindas palavras que eu vou dizer agora. Se Deus não preencher o vazio da sua alma, o capiroto vai. Entendeu? Cara, vazio é preenchido por dois só: por Deus ou por satangoso. Não tem pra onde correr. E que seja Deus, né? Porque Jesus, ele é bem educadinho. Ele bate na porta do nosso coração, ele pede permissão para entrar, para preencher todo o vazio da nossa alma. Satanás não, ele sai arrebentando com tudo, ele só quer um brechinho que você dê. Abra a Bíblia de vocês em Lucas 4, terceiro livro do Novo Testamento. Lucas 4, versículos 3 e 4. A
A palavra de Deus fala o seguinte: o diabo lhe disse: se você é o filho de Deus, mande que esta pedra que se transforme em pão. E Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Essa parte aqui da Bíblia era quando Jesus estava 40 dias no deserto, sendo tentado pelo Satanás, e ele foi vitorioso, Jesus. E gente, nessa passagem aqui a gente vê nitidamente Satanás querendo que Jesus agisse por conta própria. Obrigado. Quando ele diz: tu é filho de Deus, faz isso. E Jesus vai lá dar uma lapada nele. E ele faz isso da mesma forma com cada um de nós. Satanás fica 24 horas buzinando no teu ouvido para tu fazer as coisas do teu jeito. Ora, se ele tentou com Jesus, ele não vai tentar contigo? Cabeção desse? Ele vai tentar. Ele faz isso e ele tem várias possibilidades para tentar preencher o vazio da nossa alma. Várias propostas, infinitas. Eu vou dizer umas aqui: relacionamentos amorosos, bacana, né? Amizades, distrações, pornografia, masturbação. É muito atrativo que Satanás tem para preencher o vazio da nossa alma. E ele fica 24 horas no teu pé. Vai, fica aí na rede social. Vai, até tu achar aquele site massa. Vai, aqui, tal. Vai, amiguinho, que não é de Deus. Vai, amiguinho que vai te levar para cachaça, que vai te levar para onde for. Vai lá, aquele namoradinho. Vai lá, fica, pega geral no colégio, vai lá. E você vai tentando preencher o vazio da sua alma com esse tipo de coisa. Mas no final é só decepção. Porque, gente, tudo que é momentâneo é passageiro. Tudo que Satanás tem para oferecer para todos nós é passageiro, não é eterno. É algo que você pode ter aquele momentinho de alegria, mas em seguida vem a decepção, a tristeza, a frustração. E só Jesus é capaz de preencher o vazio das nossas almas. Amém? Amém. Então, o que eu peço é que vocês estejam sempre conectados com a palavra de Deus e estejam sempre vigilantes, porque quando você está vigilante, você está conectado na palavra de Deus, fica bem difícil de Satanás vir com as suas propostas para fazer você achar que está preenchendo o vazio da sua alma com algo legal. Palavra de Deus, vocês têm acesso, está tudo aí, no colo de vocês, celular. Ah, mas meu celular não tem espaço. 30 joguinhos tem instalado no teu celular. Rede social até da Ucrânia, mas não tem a Bíblia instalada no teu celular. Distrações, isso aí tem tomado muito nosso tempo, eu falo por mim. Distrações. Redes sociais estão aí para tirar o tempo da gente. Você vai ler a Bíblia, vai orar, passa 10 minutos, você acha que passou uma eternidade. O som não vem, mosca voando e você acompanha a trajetória. Agora, rede social, quando você vai ver, você está facinho, 6 horas, 8 horas, vira à noite. Gente, eu estive pesquisando ultimamente sobre redes sociais, um projeto aí, e eu vi que é estritamente proibido pelos órgãos que você vire à noite mexendo em redes sociais. Faz muito mal para a sua saúde. Eu não vou nem perguntar aqui quem vira à noite mexendo em rede social, porque Deus já libertou, não foi? Amém? A menina está ali apontando para o outro, que meu Deus do céu. Ela também faz, não faz? Boa, garota, eu sei. Minhas irmãs viviam apontando para mim, mas eram pior que eu. Gente, quando a tentação vier, vocês têm que usar a palavra de Deus para calar a boca do bicho de Satã. Não tem outra. Não tem. É a palavra de Deus. E se você não domina a palavra de Deus, se você não tem sequer interesse em fazer uma leitura de 5, 10 versículos por dia, orar a Deus, conversar com Ele, você vai ser
ludibriado, você vai ser enganado, você vai ser passado a perna, fácil. E quando você vê, você já está lá, abraçado com uma dessas propostas que Satanás vai te apresentar para você preencher o vazio da sua alma. Só que na realidade faz aumentar o buraco cada vez mais. Mas nós temos Deus. Qual a terceira pedrinha? É a terceira ou a quarta? Acústica? Angústia. O remédio para a angústia é o diálogo. Beleza? Tá com angústia? Vai conversar. Tá com angústia? Vai conversar com Deus, principalmente. Vai conversar com seu pastor. Vai conversar com seus líderes, líder de GC. Vai conversar com seus pais. Não guarda essa angústia para você. Isso vai consumir teu coração. É o diálogo, a conversa. O problema hoje é que vocês enfrentam cada barra pesada aí e vocês ficam engolindo, trazendo para dentro, trazendo para vocês. Isso aí só maltrata. Vocês têm que saber conversar. Chega para alguém e conversa, mas alguém que realmente tem algo para te adicionar. Não vai chegar para alguém que está pior do que você para jogar seus problemas no colo dele, não. Porque aí vai ser dois cegos se conduzindo para o abismo. Se arrebenta os dois. Abre a Bíblia de vocês em Salmo 120, por favor. Meu Deus, já são 7 horas. Glória não, tem uns amigos aqui que estão... Salmo 121 diz o seguinte: eu clamo pelo Senhor na minha angústia e Ele me responde. Salmo 55, 16 e 17 diz o seguinte: eu porém clamo a Deus e o Senhor me salvará. À tarde, pela manhã e ao meio-dia choro angustiado, Ele ouve a minha voz. Salmo 86, 7 diz o seguinte: no dia da minha angústia clamarei a Ti, pois Tu me responderás. Todos os versículos que a gente leu aqui, o cara está angustiado e a saída é falar com Deus. Não tem outra. Vai falar com Deus, vai pedir conselho para o teu pastor, vai pedir conselho para os teus líderes, mas não guarda essa angústia dentro de você. Vai corroer seu coração. Cuidado para que você abra seu coração. Minha melhor amiga, minha best, BFF, mas ela não quer nem conversa com Deus, ela tem raiva de crente, só me atura porque de vez em quando eu pago lanche para ela. Cuidado com quem você abre o seu coração. Estou angustiado, vou ver os signos. Meu signo é cachorro, chihuahua. Meu signo é galinha caipira. Gente, furado isso aí. Eu não vou nem comentar sobre signo. Outra coisa que as pessoas amam abrir o coração: redes sociais. Oh, meu pai. Vou xingar muito no Twitter. Estou angustiado. Bota no Facebook: estou angustiado, não quero que ninguém saiba. Aí bota no Facebook, aí copia, printa, bota nos stories, aí printa, bota no status do WhatsApp. E Deus está lá, de braços abertos, ouvidos inclinados, só esperando você dizer: Pai, me ajuda, tira essa angústia do meu coração. E quando se trata de uma das amiguinhas da ansiedade, às vezes é uma angústia que vem sem com nada, do nada, tá aqui de boa, sessão da tarde, aí começa a sentir um negócio, um malfazejo no coração, uma passagem, como o povo diz, um passamento. Não aceite isso, gente. Vocês têm a palavra, vocês têm um Deus vivo à disposição de vocês 24 horas por dia. Vocês não precisam estar passando por isso. Esse tema desse mês é para mostrar que boa parte dos problemas que vocês podem estar enfrentando, a solução está na frente de vocês, mas basta vocês quererem. Vocês escolhem. Qual é o outro? A outra pedrinha? Boa, garoto. Vai ganhar nada daqui a pouco. Gente, para vencer a timidez, a gente usa o mesmo poder que foi usado contra o medo. É enfrentando. Não tem outra saída contra a timidez, não existe outra saída. Abra a Bíblia em 2 Timóteo, por favor. Capítulo 1, versículo 7.
Vou apressar aqui. A palavra de Deus diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo 1,7. Se você é tímido, você tem que enfrentar essa timidez. Porque aqui diz: Deus não nos deu espírito de covardia. Não aceite essa timidez. É uma timidez que eu não consigo entender às vezes. Porque vocês são a geração TikToker, vocês são a geração YouTubers, vocês são a geração influencers, mas infelizmente também são a geração que muitas vezes não fala olho no olho, que não dialoga pessoalmente, mas que nas redes sociais vocês dão até mortal para trás. E isso é preocupante. Uma geração que não quer se socializar, que acha mais legal viver o virtual, o metaverso, do que conversar olho no olho, bater um papo, dividir uma bomba. Não é não, Cássio? Dividir uma bombazinha? É massa ali, ó. Hã? Ele não divide, não? Massa. E outra, pior ainda, horário. Vou terminar. Obrigado. São aqueles que só são tímidos quando é para falar de Jesus para os amigos. Não é engraçado? Toca o terror dentro de casa, menino. Toca o terror no colégio. O diretor não aguenta mais, tá ficando careca a mulher, de tanta raiva. Mas quando é para falar de Jesus para o amigo, é timidez. Ai, não sei se é da vontade de Deus. Como assim? Não é? Deus não precisa autorizar você para você ser bênção na vida de ninguém, não. Entendeu? Não sejam tímidos, por favor. Mateus 10, versículo 32 e 33 diz o seguinte: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Simples. Se você é tímido e tem vergonha de falar de Jesus para as outras pessoas, quando chegar lá no telão da vida real, que é maior do que esse aqui, Jesus vai dizer: não, nem conheço, eu nunca nem vi. Abre um buraco. A última pedrinha é a tristeza. E gente, para acabar com a tristeza é Jesus, não tem outro. Não tem outra solução. Essa tristeza que você está sentindo, não tem nada no mundo que possa acabar. O vazio na sua alma também não tem nada no mundo que possa suprir. Só Jesus. Salmo 119, 28 diz o seguinte: a minha alma se consome de tristeza, fortalece-me conforme a tua promessa. Neemias 8:10b diz o seguinte: não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Salmos 35 diz o seguinte: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Jesus é a alegria que nos falta. Está triste? Jesus é a alegria que nos falta, porque Ele nos traz felicidade até nos piores momentos. Nos momentos mais tristes da nossa vida, Jesus, Ele nos mostra que somos filhos amados e que não vai nos abandonar. Então a tristeza ela pode vir, momentos difíceis podem vir, mas se deixar dominar pela tristeza já é algo que não podemos aceitar. E Jesus é a solução para todos os problemas que vocês podem estar enfrentando. Tudo que a ansiedade pode trazer com ela, a turminha dela, vocês não precisam, não devem aceitar, porque vocês têm a palavra de Deus ao alcance de vocês. Vocês têm pastores maravilhosos, vocês têm líderes que estão 24 horas disponíveis, não 24 horas, mas estão lá, né? Para ajudar vocês. Falem com a gente, conversem com a gente, exponham as fraquezas de vocês. Nós não estamos aqui para julgar vocês. Jesus não está para julgar ninguém. Jesus não julgou ninguém. Você pode ler a Bíblia toda. Jesus não julgou ninguém. Ele veio para ajudar e fazer a diferença na vida das pessoas. Para finalizar,
Salmo 121 diz: Jesus é o nosso socorro em tempo de angústia. Mateus 6,31 diz que Ele é a nossa provisão. Mateus 28,30, Ele é o nosso descanso. Salmos 94,19, Ele é o consolo que traz alívio à alma. E Filipenses 4,7, Ele é a nossa paz. Se a Bíblia fala isso tudo a respeito de Deus nas nossas vidas, vocês não precisam aceitar nada fora disso. Então fica bem mais fácil dropar a ansiedade. Queria que o louvor já se posicionasse, por favor. E eu creio que ficou uma lição muito especial para vocês esse mês, de como é fácil dropar a ansiedade. Às vezes vai ter um momento difícil, dificuldade e tal, mas corram para os pés de Jesus, por favor. Não se baseiem pelo que o mundo nos apresenta. Jesus é a solução para todos os nossos problemas, e somente com Ele a gente consegue dropar a ansiedade de uma vez por todas. Amém?